Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Vamos hoje iniciar nossa quarta aula de produção textual. Vejam aí que nós temos já uma sugestão do que vai ser essa aula de hoje. Nós já temos uma ilustraçãozinha aí, certo? Se bem que vocês devem estar imaginando o que será que a tia está querendo aprontar hoje com essa ilustração aí ao lado. Vamos descobrir. Vejam só, o poema visual é o que nós vamos trabalhar agora. Nós não vamos parar ainda de trabalhar com poemas. Então, hoje nós vamos trabalhar com o poema visual. Esse assunto está lá no capítulo 4, nas páginas 69 a 77, certo? Então, vocês vão observar que durante toda a nossa videoaula de hoje, vocês vão perceber vários poemas de forma totalmente diferente. Então, isso aí é o que nós vamos chamar de poema visual. Nesse caso, eu já tenho outra ilustraçãozinha logo aí ao lado, tá bom? Então, vamos lá. Sei que vocês já devem estar bastante curiosos para saber como é que é esse poema visual. Mas antes da gente começar a trabalhar com poemas visuais, nós precisamos entender o conceito de concretismo, certo? Nós precisamos entender que fase literária esse poema visual foi sucesso, tá? Então, primeiro, esse poema visual ele passou a ter sucesso no concretismo no Brasil. Essa foi uma fase na literatura voltada para a valorização e incorporação dos aspectos geométricos à arte. Então, tudo que era arte na época passou a utilizar formas geométricas. Então, a música passou a utilizar a poesia, as artes plásticas, a pintura, tudo enquanto passou a utilizar formas geométricas, certo? Aspectos geométricos, não quer dizer que sejam formas, mas aspectos geométricos, tudo bem? Então, esse momento foi consagrado no Brasil em 1956 com a primeira exposição nacional de arte concreta no Museu de Arte Moderna em São Paulo, inspirado na poesia do francês Mallarmé. Então, esse francês, ele já trabalhava bastante com o concretismo e inspirou outros artistas aqui do Brasil a trabalhar com esse tipo de arte. Em 1952, a poesia tem seu marco inicial no Brasil, através da publicação da revista No Engandres I, fundada pela tríade concretista. O que seria a tríade? 3 pessoas que trabalhavam com poesia concreta. Quem eram essas 3 pessoas? Haroldo de Campos, Décio Pignardi e Augusto de Campos. Então, esses aí foram os pais do concretismo no Brasil, da poesia visual no Brasil, certo? Então, até aqui tudo bem, tudo tranquilo? Podemos avançar o nosso conteúdo? Muito bem. Então, daí surgiu o poema concreto. O que é o poema concreto? Na poesia concreta, o poema é geralmente visual e verbal. Ele é chamado de poema objeto. Vejam que ao lado tem um poema. Poema, professora, mas aí a palavra pêndulo. É a palavra pêndulo, mas para a poesia, para a arte, é considerado um poema. E atrás desse poema aí tem toda uma história. Depois vocês podem pesquisar a história desse poema aí para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, o poema concreto, ele adota os seguintes recursos estilísticos. Elimina os versos, elimina a pontuação e incorpora figuras geométricas. Veja que o pêndulo ele já tem
já dá uma ideia de uma figura geométrica, podendo ocupar todo o espaço da página. Então, quando os artistas iam criar o poema concreto, ele muitas vezes utilizava todo o espaço da página, certo? Então, além disso, como é uma figura, uma imagem, a gente já tem uma ideia de que não vai haver significado, mas pelo contrário, o poema concreto, ele tem sim uma carga semântica, ele tem significado, ele tem sentido, diferenciando-se por enfatizar o conteúdo visual e o sonoro das palavras. Então, sempre o poema concreto, ele vai dar mais ênfase ao quê? A parte visual e a parte sonora. Tudo bem? Ótimo, professora, já estou conseguindo compreender. É um poema totalmente diferente. Exatamente, é um poema totalmente diferente. Vamos avançar? Então, vejam só. Aí você tem um modelo de um poema visual. É um poema visual totalmente diferente. Arte longa, vida breve. Escravo se não escreve. Escreve só não descreve. Grita, grifa, grafa, grava. Uma única palavra. Qual é a palavra? Greve, greve. Isso é poema visual. Por quê? Porque você incorpora toda a parte estética ao poema, ok? Então, vamos entender melhor no próximo slide. O poema visual, ele rompe com a concepção tradicional de poema, estruturada em versos e estrofes. Nesse caso, o poema visual, ele não vai ter versos, muito menos estrofes, e permite ao leitor visualizar ideias a partir da disposição gráfica das palavras e das letras. Veja outro exemplo aí, ao lado. Ampulheta da vida. A vida, esta incontinente areia de ampulheta, dá-nos constantes impressões de finitude quando, de fato, apenas alcançamos um importante ponto de virada. Qual é o ponto de virada? A tua vida avança ou escorre neste momento. Então, aí você tem já uma visualização do poema. Você, além de perceber o poema através da visão, você também percebe o poema através do significado, do sentido que esse poema quer transmitir, certo? Ótimo. Então, até aqui vocês estão compreendendo, ok? Tudo tranquilo? Vamos avançar. Poema visual também entrou nas redes sociais. Com o advento das novas tecnologias, das tecnologias digitais, o poema passou a circular nos meios eletrônicos. Surge, então, a tecnopoesia ou poesia eletrônica, podendo, assim, dar movimento a um poema visual. Esse que está aí é um poema visual e ele foi transformado em uma tecnopoesia, certo? O eco, 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 é o silêncio, êncio, 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 êncio. De quando ando, 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 só. Percebam que aí tem toda uma percepção do que é o eco. Exatamente, muito bem. Ela repete, é a repetição. O eco não é a repetição? E essa repetição acontece quando você tem várias pessoas junto com você? Não, acontece quando você está só. Então, isso aí é um poema visual, já transformado em uma tecnopoesia. Então, nós vamos ver
o comparativo agora entre a poesia visual e a tecnopoesia. Vamos lá? Aí você tem dois exemplos. Para finalizar nossa aula de hoje, nós temos: era um homem bem vestido. Foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. Isso aí é o que? Poema visual, certo? E tem a tecnopoesia. A tecnopoesia já está aí na palavra desenvolvimento. Desenvolver, desenvolve. Então, aí você tem uma evolução. Percebam que esse formato aí é como se fosse um útero. Aonde é que o feto se desenvolve? No útero. Então, essa formação aí é um desenvolvimento, certo? Então, aí você tem o poema visual já utilizando as novas tecnologias. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. E aí, o que você vai fazer agora? Agora é hora de exercitar o que você aprendeu. Então, fique em casa, certo? E clica lá nas tarefas de casa. Coloquei até uma casinha aí em formato de poema visual. Gostaram? Ótimo. Então, vão lá na tarefa de casa agora para exercitar tudo aquilo que vocês aprenderam hoje, tá? Então, fiquem em casa, fiquem com Deus, beijo e até a próxima. Tchau!